o que muda as nossas vidas não é o que a gente faz esporadicamente uma vez ou outra, mas sim a nossa constância nos nossos hábitos, sabe? Ninguém fica magrinho depois de um dia na academia, nem uma semana, sinceramente, por mais que eu quisesse que fosse verdade, mas não é assim que funciona. A gente precisa de constância, sabe? Se você deseja tirar uma nota boa, você estuda, não só um dia na véspera da prova, mas você tem que ter uma vida de estudo, uma vida saudável para alcançar o corpo que você deseja. E por que com a palavra, sabe? Por que na nossa vida espiritual nós não trazemos essa mesma lei, essa mesma regra, sabe? Porque nós precisamos ter constância na leitura da palavra, para que nós conheçamos de verdade quem Deus é, sabe? Não por pregações, e amém por isso, glória a Deus, você deve sim ouvir pregações, mas, cara, a leitura diária no seu secreto é isso que te faz conhecer de fato quem Deus é na prática, sabe? Deus vai falando com você, você não fica mais precisando de uma muleta espiritual, né? Ser carregado espiritualmente só por pregações. Aí você começa a ouvir a voz do próprio Deus sem que ninguém precise vir te falar e te dizer, Deus falou isso. Não, cara, você vai saber porque você leu, sabe? Deus falou com você. Então, a leitura da Bíblia é algo que precisa ser praticado todos os dias. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Queime por Jesus, onde toda segunda-feira nós nos encontramos aqui com um só objetivo: queimarmos juntos por quem Jesus é. E, cara, hoje nós vamos falar sobre como podemos melhorar o nosso devocional. De forma prática, eu não quero me alongar muito nisso, mas já trazendo na prática, o que seria um devocional? Um devocional é esse momento diário de busca ao Senhor, de devoção ao Senhor. Então, é um momento onde você tira para ler a Bíblia, para estar em oração, para passar um tempo com Jesus. É o seu a sós com Deus, diário. E nós sabemos que muitas pessoas têm etapas, têm talvez já costumes de como fazer o seu devocional. E aqui nós vamos separar etapas principais de um devocional, sabe? Momentos necessários para que a gente consiga, cara, adorar ao Senhor, entregar o nosso melhor ao Senhor e conversar, sabe? Ouvir o que Deus tem para falar com a gente. Então, já iniciando, a primeira etapa seria a adoração. A adoração é algo que, cara, nós elogiamos a Deus e ela é tão importante, porque na Bíblia a gente tem literalmente um livro inteiro, sabe? 150 salmos de adoração ao Senhor. Salmos esses que muitos eram entoados em cultos, em festas, todos elogiando a Deus, sabe? Engrandecendo e reconhecendo quem Deus é. Então, se a Bíblia gasta tantas páginas só em elogios ao Senhor, faz sentido que nós elogiemos ao Senhor em primeiro lugar, sabe? Às vezes a gente passou por um dia muito corrido e é difícil, se você só abrir sua Bíblia e começar a ler, é difícil para nossa mente entender que, cara, a gente precisa parar, pausar os nossos pensamentos anteriores e começar num sentido de levar nossa mente cativa ao Senhor e os nossos pensamentos. E eu entendo que a adoração ela é justamente esse momento onde nós podemos fazer essa transição de consciência, sabe? Entendermos que o nosso dia foi corrido, mas agora a gente vai parar, a gente vai, enfim, colocar um louvor se você desejar, ou se não, cantar você mesmo a Deus, enfim, você que sabe. Mas é o seu momento de parar e levar, trazer o entendimento de, cara, Deus está ali, Deus está presente, sabe? Tomar consciência de que o Senhor está ali com você e que esse é o seu momento com o Senhor, sem nenhuma distração, esse é o seu momento com Deus. E, cara, trazendo à luz da Bíblia essa questão de Deus estar ali, o Salmo 139 é um que eu gosto muito, sempre falo dele, eu acho que é muito precioso. E ele fala assim no versículo 7: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Então, cara, a gente não tem como fugir de Deus. Tipo assim, fisicamente, mentalmente, de qualquer outro mente que você quiser. Mas não é possível fugir do Senhor. E se a gente tomasse essa consciência da onipresença de Deus todos os dias, em todos os momentos, a gente viveria de uma forma diferente. Eu tenho certeza que você concorda comigo nisso. Sabe, se a gente fosse pro trabalho entendendo que, cara, Deus tá comigo. Se a gente
estivesse na nossa casa, no nosso quarto, sabendo que Deus está com a gente, com os nossos amigos, com namorados, namoradas, enfim, em qualquer lugar, sabendo que Deus está ali também, a gente com certeza agiria de uma forma diferente. Então, cara, esse momento de louvor é justamente para você tomar a consciência da presença de Deus. Você entender que, cara, Deus está aqui e eu preciso muito gastar tempo com Ele. Não porque alguém me mandou fazer isso, não, mas porque você deseja, cara. Tipo assim, é o seu pai, ele tá ali com você. Então, lendo a palavra, e a gente vai falar sobre isso, mas gastando tempo com o Senhor, nós podemos acessar esse prazer em Deus. Mas a gente já fala sobre isso. Cara, logo depois da adoração, o mais importante, o essencial nisso tudo seria a leitura da Bíblia, sabe? A Bíblia é justamente a palavra de Deus, sabe? Muitas pessoas falam, porque eu queria que Deus falasse comigo e tal, buscando revelações de terceiros, buscando, enfim, uma manifestação absurda de Deus, sendo que a gente literalmente tem a Bíblia, a gente literalmente tem a palavra de Deus nas nossas mãos, muitas vezes pegando poeira na estante. E a gente ainda reclama que Deus não fala com a gente, né? Enfim. Mas, cara, tome tempo, sabe? Gaste tempo lendo a Bíblia. É bom, gente, é bom. E o nosso devocional precisa ter Bíblia. Não faz sentido você ter um momento de devocional sem se alimentar, sabe? Da palavra da vida. Esse é o seu maná, sabe? É a forma que você se alimenta espiritualmente. Então, é necessário, sim, ler a Bíblia. E trazendo para a Bíblia em si, lá em Hebreus capítulo 4, fala bastante sobre isso. E eu amo essa passagem, porque acho que ela reforça bastante, de uma forma lúdica, para que a gente entenda, a importância da palavra de Deus. Tipo assim, a dimensão da palavra de Deus, a dimensão do poder. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, cara, a palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, sabe? Ela penetra ao ponto de dividir a nossa alma do nosso espírito. Ela julga os nossos pensamentos e os propósitos do nosso coração. Diante dela, sabe, dessa revelação, não existe nenhuma criatura que não seja manifesta na sua presença. E todas as coisas estão descobertas e expostas diante do próprio Deus. Então, cara, a palavra ela nos traz a esse lugar de sermos descobertos e expostos, sermos feridos e divididos, sabe? Sermos confrontados e ao mesmo tempo ela é viva e eficaz no que ela se propõe a fazer. Então, assim, cara, é a palavra de Deus, pelo amor de Deus. Isso é absurdo, é absurdo. Então, a palavra ela é poderosa. Ela é poderosa. E ela é viva, ela é viva. Eu sempre foco nessas 2 palavras, viva e eficaz, porque, cara, a palavra é viva, sabe? Ela se renova. O mesmo versículo que você lê hoje, talvez você leia de uma forma diferente amanhã. E não porque, sua interpretação é maravilhosa. Não, cara, é porque Jesus, cara, a palavra, ela se manifesta de acordo com o que o Senhor quer falar com a gente, sabe? Sabemos que tem as questões de interpretação, realmente, contextualização. Claro, é muito necessário que a gente estude todas essas áreas de interpretação da Bíblia. Mas, cara, Deus fala com a gente de uma forma diferente, da forma que Ele quiser falar, sabe? Através da Bíblia, através do estudo da Bíblia, principalmente. Então, nós precisamos ser transformados por essa palavra, sabe? Somos moldados e transformados por ela. Assim como Paulo fala em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, cara, precisamos ser renovados, sabe? Transformados. E, cara, é só Deus que faz isso. Então, através da palavra, nós somos renovados e transformados. A nossa mente é renovada.
Cara, glória a Deus por isso, porque o Senhor é bom, a palavra dele é viva e eficaz, e é através da leitura diária que nós conseguimos ser transformados dia após dia, sabe? O que muda as nossas vidas não é o que a gente faz esporadicamente, uma vez ou outra, mas sim a nossa constância nos nossos hábitos, sabe? Ninguém fica magrinho depois de um dia na academia, nem uma semana. Sinceramente, por mais que eu quisesse que fosse verdade, mas não é assim que funciona. A gente precisa de constância, sabe? Se você deseja tirar uma nota boa, você estuda, não só um dia na véspera da prova, mas você tem que ter uma vida de estudo, uma vida saudável para alcançar o corpo que você deseja. E por que com a palavra, sabe? Por que na nossa vida espiritual nós não trazemos essa mesma lei, essa mesma regra, sabe? Porque nós precisamos ter constância na leitura da palavra, para que nós conheçamos de verdade quem Deus é, sabe? Não por pregações, e amém por isso, glória a Deus, você deve sim ouvir pregações, mas, cara, a leitura diária no seu secreto é isso que te faz conhecer de fato quem Deus é na prática, sabe? Deus vai falando com você, você não fica mais precisando de uma muleta espiritual, né? Ser carregado espiritualmente só por pregações. Aí você começa a ouvir a voz do próprio Deus sem que ninguém precise vir te falar e te dizer, ó, Deus falou isso. Não, cara, você vai saber porque você leu, sabe? Deus falou com você. Então, a leitura da Bíblia é algo que precisa ser praticado todos os dias. E uma dica essencial: se você puder, gaste tempo lendo a Bíblia, sabe? Não leia com pressa. Eu digo isso porque eu já fui muito essa pessoa, de ter um cronograma anual, semestral também, de leitura da Bíblia, e às vezes eu lia correndo, sabe? Pra cumprir a minha meta diária. Cara, não faça isso, não faça isso, sabe? Gaste tempo com a Bíblia é tão ampla, sabe? Existem passagens que precisam ser degustadas, que precisam ser, cara, estudadas, sabe? No contexto, na aplicação, e isso é necessário, sabe? Gaste tempo com a palavra, gaste tempo com a Bíblia. Existem segredos escondidos aqui, sabe? Existem segredos que nós precisamos cavar um pouquinho para descobrir. E a palavra, de novo, ela é viva e ela é eficaz. Então, o que não te falta são segredos para você descobrir na palavra. Então, cara, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Esse é meu conselho mais sincero aqui nesse vídeo todo. Leia a Bíblia. E além de ler a Bíblia, nós precisamos degustar a palavra de Deus. E isso nos leva à nossa próxima etapa, que é a meditação. A meditação, ela anda juntinho com a leitura da palavra, sabe? Nós precisamos não apenas ler a palavra, mas meditar na palavra. Meditar no que Deus deseja falar conosco, sabe? Diferente da meditação oriental, que é você esvaziar a sua mente. Não, agora a gente vai encher a nossa mente. Encher a nossa mente da palavra de Deus. É assim que nós meditamos. Você ler a sua passagem do dia e você orar em cima dessa passagem, você gastar tempo pensando nessa passagem, sabe, cara, por que Jesus falou isso? Por que isso aconteceu logo depois? Qual é o propósito disso? Enfim, por que era esse cenário? Por que eram essas palavras? Por quê? Por quê? E você começa a trazer pra sua vida, sabe? Caramba, Jesus disse isso, mas isso também serve pra mim no meu trabalho, no meu dia a dia. Eu preciso me consertar nisso, cara. Eu realmente preciso me consertar nisso. E você vai falando consigo mesmo e trazendo a própria palavra pra sua vida, pro seu dia a dia, pro seu contexto, sabe? É nesse sentido que nós precisamos meditar na palavra de Deus, ruminar. Não sei se vocês conhecem o processo de ruminação de animais como vaca. A vaca, ela, assim que ela engole a comida, para no estômago e a comida logo volta. Então ela mastiga novamente a comida para depois engolir. E esse processo se repete. E isso é bom porque ela vai destrinchando cada vez mais o alimento e ela consegue... Eu sempre esqueço essa palavra. Ela consegue absorver os nutrientes de uma forma mais completa a partir desse processo de ruminação. Então, cara, ruminar a Bíblia, se deleitar na Bíblia, meditar na Bíblia, trazer a palavra ao longo do seu dia, sabe? Pensar nela. Não esquecer do que você leu, porque você leu com pressa, talvez, mas realmente, anotar o versículo que você leu. Se existe algo que te saltou os olhos, você escreve, você volta naquelas anotações.
Cara, isso é muito importante, porque é você ruminando a palavra de Deus, ruminando o que você leu, ruminando o que Deus tá falando com você. E trazendo para a palavra novamente, em Josué, capítulo 1, versículo 8, essa é uma passagem que eu gosto muito também, fala exatamente da necessidade, sabe, da importância de nós meditarmos na palavra de Deus, dia e noite, dia e noite. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Cara, isso aqui, mais do que uma promessa de prosperar e ser bem-sucedido, é justamente meditar na palavra de Deus dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nela está escrito. Então você precisa meditar para que essa palavra esteja no seu coração ao ponto de você realmente ter o cuidado de não ir contra essa palavra. Então a palavra, ela está ali, é luz para os meus olhos e lâmpada para os meus caminhos. Então, cara, a palavra de Deus é justamente isso, ela é luz para o nosso caminho, sabe? Ela ilumina onde nós devemos pisar e o que nós devemos fazer. E como a gente falou, ela nos confronta. Então, assim, é uma palavra cortante em que nós precisamos meditar dia e noite nela. Dia e noite, dia e noite. Então, vocês veem que não é algo pontual ao longo do dia. Cara, é dia e noite. É você realmente ruminando a palavra de Deus. O que você leu de manhã, você ainda pensa à noite. Então, isso é muito especial, muito especial. E, além disso, queria também trazer outra passagem que também fala muito ao meu coração. É no Salmo 19. Salmo 19, versículo 7. Que fala assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Cara, eu amo esses versículos, porque, cara, ele fala sobre os preceitos do Senhor, sobre os mandamentos, o temor, o juízo, a lei do Senhor, e em tudo isso ele fala que tudo isso, todo esse conjunto de coisas, são mais desejáveis do que o ouro, o mais ouro, mais do que muito ouro depurado, que são mais doces do que o mel e destilados favos. Então é algo doce ao nosso paladar, doce, doce. Claro que confrontador, é claro que confrontador, mas você se deleita nisso, é algo doce aos lábios, porque, cara, a palavra de Deus, ela é doce, ela é doce, no sentido de pode ser até difícil, sabe, é algo que confronta, não é fácil não, mas ela nos traz esse sentido de exposição, de nudez diante de Deus, onde nós acessamos um lugar de, cara, humilhação diante de Deus, de dependência, de reconhecer, cara, Deus, eu realmente preciso de você, tipo assim, sem você eu não sou nada. E ela nos leva a conhecer um novo nível de uma intimidade com Deus, sabe? De conhecer realmente quem Deus é. Porque aí nós não passamos a apenas ouvir falar de Deus, ouvir, não, agora nossos olhos veem ao Senhor. Então, cara, é muito precioso, é um novo patamar de intimidade, é um patamar que está apresentado e aberto a todos, só basta realmente a gente buscar ao Senhor diariamente essa intimidade. E, cara, através disso, a gente também precisa orar, sabe? Porque a partir do momento em que nós ruminamos a palavra, é natural que a gente busque a oração. É natural que a gente vá conversando com o Senhor e orando aquilo que nós lemos. Inclusive, essa é uma grande dica. Se você não sabe o que orar no seu dia a dia, cara, comece orando pela palavra, sabe? Comece orando o que você leu. Então, se você lê um salmo, cara, começa a orar. Senhor, me renova. Senhor, eu quero que realmente os seus preceitos, a sua lei, a sua palavra sejam mais desejáveis do que o ouro para mim.
mais doces do que o mel para mim. Senhor, eu ainda não tô nesse patamar, mas por favor, me ajuda. E assim você vai orando e intercedendo não só por você, mas por outros, e pedindo perdão pelos seus pecados e, cara, alcançando um novo nível de intimidade com o Senhor, porque a oração, ela nos traz justamente isso, sabe? Muitos trazem a oração como algo muito místico e, meu Deus, eu preciso falar palavras muito difíceis e fazer orações fervorosas, mas, cara, a Bíblia nunca nos aponta para isso, sabe? Ela não nos aponta para isso. E pelo contrário, sabe? Ela fala pra gente entrar no nosso secreto e o nosso Pai no secreto nos recompensará. Então, a oração, ela é algo íntimo. É seu e Deus. É seu e de Deus. Cara, então basicamente você não precisa de palavras difíceis, sabe? Você não precisa falar, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Cara, Ele é seu Pai. Ele é seu amigo, sabe? Então você pode falar com Ele como se fosse uma conversa. Ele é seu amigo. Então, cara, é a partir disso, a partir da leitura, a partir da adoração, da meditação e da oração, que nós conseguimos melhorar ainda mais o nosso devocional, sabe? A partir de constância, a partir do entendimento, da consciência de que Deus está ali, nós conseguimos sim, cara, viver coisas mais profundas no nosso secreto. Esse é o nosso objetivo aqui, que você queime, que nós todos possamos caminhar e queimar por Jesus todos os dias. E o nosso devocional é com certeza uma chave para isso. É com certeza a chave para que nós possamos queimar pelo Senhor por quem Jesus é todos os dias de nossas vidas. Então, cara, se você tá nesse propósito, continua aqui. Continua queimando com a gente. Continua, cara, nessa comunidade de fé. Porque, cara, Jesus é muito precioso. E existe um nível mais profundo. E todos nós desejamos acessar esse nível mais profundo e ir a esse novo nível de intimidade com o Senhor. Então, leia a palavra, leia a Bíblia, busca o Senhor diariamente. E isso com certeza vai impactar a sua vida espiritual, o seu entendimento de quem Deus é. Em nome de Jesus, essa é a minha oração para que nós possamos crescer nesse conhecimento todos os dias. E eu espero que essa palavra tenha te abençoado, assim como me abençoou. Valeu, gente!